As presidenciais na nossa República e Trump, ungido na monarquia britânica. Dois temas para o eixo do mal de hoje, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Olá, foi o vencedor do sorteio colaborador do mês. Parabéns! Acabou de ganhar uma Moto 4, uma viagem com pulseirinha e uma air fryer das grandes. Há pessoas que ainda acreditam nisto. Mas para que nenhuma delas seja um dos seus colaboradores, pode disponibilizar-lhes formação e assistência online para reforçar a cultura de cibersegurança na sua empresa. Com Vodafone Security Awareness, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Sejam bem-vindos, atiremos-nos então às presidenciais. Esta semana André Ventura, a muito custo e muito instado pelos seus correligionários, lá aceitou o pesado fardo de se candidatar e logo deixou claro que o inimigo é o ex-almirante Gouveia e Melo, com quem almoçou no final de agosto. Portanto, Clara, não há almoços grátis. Não venho para falar de Mourinho? Não. Tu és mais bolos. Eu que tinha preparado. Tu és mais bolos. Tudo sobre o Mourinho. Tinha preparado, Tudo exato. sobre o Mourinho. Tinha tudo preparado sobre o Mourinho. Aliás, há outro tema. Mas acho grave que não se fale, mas enfim, acho grave. Dentro do espírito da época, Sim, o ar do chamado tempo. Zeitgeist. Sim. Dentro do Zeitgeist. Ora, voltando A coisas a novas. outra personagem com grande luminosidade, André Ventura. Eu não vou começar por André Ventura. Estou um bocado cansada de André Ventura. É uma overdose de Ventura em todo lado. Agora saí de casa, lá estava ele a ameaçar toda a gente no NAU. E, portanto, é uma overdose e eu tenho dificuldade com overdoses. Não sei se o povo português vai ter ou não nas presidenciais, pode ser que tenha. Vou começar pela entrevista de Gouveia e Melo, que foi o acontecimento, visto que os outros esta semana não disseram grande coisa. Embora haja mais candidatos potenciais, segundo ouvi dizer. Então Gouveia e Melo deu uma entrevista e eu devo dizer que não achei a entrevista muito má. Achei várias coisas. E retive algumas coisas que ele disse. E achei que ele, quando sai do papel, quando ele deixa de ser o almirante Gouveia e Melo, está inseguro. Quando começa com o centro, eu sou o centro e eu quero o voto do PS, eu quero o voto do PSD, eu quero... E da extrema-esquerda, da extrema-direita? É da extrema-escrida, eu acho que ela não quer muito. Não, ele disse que queria. Todos os que vierem serão bem-vindos, como Claro, calculas, como qualquer não é? candidato. Não? E nessa parte o discurso está rígido e nota-se que não está à vontade. Eu aconselho o almirante Gouveia e Melo, porque ele ainda é almirante, não no ativo, a ficar ele mesmo. Quando ele é ele mesmo, ele nota-se que tem convicções e nota-se que sobre aquilo que ele pensa e pensa bem, e é sobre isso que ele deve falar. Notei não vou chamar-lhe uma entorse, porque acho que é bem-vinda, mas notei que sobre o nosso compromisso com a NATO e com a defesa, ele vincou o eixo atlântico, finalmente percebeu que o nosso eixo não é a Europa de Leste, é o eixo atlântico, e é disso que ele percebe, e é, portanto, nisso que ele fica seguro. Esteve bem, e depois achei que há duas ou três coisas que ele imediatamente responde com convicção e em que ele não tem a cábula. Eu acho que a cábula e aquela entourage, a entourage é o pior dos presidentes. O Dr. Soares normalmente ouvia a entourage, eu fiz parte da entourage, e depois ia-se embora e fazia tudo ao contrário. E isso correu-lhe sempre bastante bem, não é? Ouvia e depois achava que nós não tínhamos razão nenhuma e que não percebíamos nada daquilo, de um modo geral. Na altura a grande discussão era porque é que se o PC ia apoiá-lo ou não. Ele dizia que sim, nós dizíamos que não. O PC odiava e, claro, depois apoiaram, evidentemente. Isto era quando ele tinha 7% de vantagens, mas enfim. Um vencedor é alguém que não tem medo e que não tem medo de conversar com as pessoas. Portanto, a postura rígida é má. Mas eu acho que ele vai aprender. É evidente que ele não tem a agilidade do comentador Marcos Mendes ou do novíssimo comentador Seguro. Mas às vezes essa agilidade também parece uma coisa de cão amestrado. Também não funciona bem. Mas achei uma entrevista civilizada, ele disse as outras coisas que eu registrei e depois ao famoso almoço. Eu devo dizer que o almoço não me interessa nada e acho que não vai ter importância nenhuma
nas presidenciais. É evidente que ele não tem que dar explicações sobre o almoço, nem tem que contar o que é que se passou no almoço, quer dizer, uma questão de educação. Nem eu quero saber o que é que se passou no almoço. O que eu posso concluir, não é importante, ele foi convidado, almoçará com outras pessoas, já deve ter almoçado com o mesmo mundo, eu não almocei. Não almoçaste com ele? Confesso, estou inocente. E de um modo geral eu almoço pouco. Vou mais ao ginásio nessa hora. E então, é verdade, é a hora que eu prefiro. Portanto, o almoço não foi um convite, ele aceitou o convite. Desse almoço, ele veio civilizadamente dizer que tinha almoçado com uma pessoa com a qual não tinha interseções, gostei deste substantivo, mas a outra pessoa, 10 minutos depois, já estava a tirar estava a disparar a metralhadora sobre o Almirante Gouveia e Melo. O que quer dizer que o Almirante Gouveia e Melo e André Ventura realmente não afinam pelo mesmo diapasão. E isso agrada-me. Agrada-me que haja. Ou quer dizer que disputam eleitores também. Ou quer dizer não também sei, vamos ver o que é que disputam, mas se ele disputar eleitores ao André Ventura, eu gosto. Aprecio isso, acho bem e acho saudável até, para te dizer a verdade, por causa da overdose. Portanto, a overdose é sempre uma coisa complicada, sobretudo com uma pessoa que faz ginásio. Resultados dramáticos. Com uma pessoa que faz ginásio, detesto drogas, muito menos overdoses. E, portanto, há uma espécie de addiction coletiva em Portugal agora com o Ventura. Enfim, what goes up must come down. Ele há de atingir o seu zénite. Está a correr bem nos outros países, depois, achar que isso é vai verdade, acontecer. Mas tudo cai, sabes? Se tu esperares o tempo suficiente, como dizem os O problema é o que é o tempo preciso é suficiente. viver. Muito bem. Esperar E é o que passar, suficiente é que é o à beira diabo. do rio e vês passar o corpo E o que é que do teu acontece inimigo. no intervalo Eu tenho mais entre uma coisa e outra, Sabes que eu não é? gosto muito de Ásia. Eu tenho mais essa filosofia de Chinesa. esperar. Sim, gosto de esperar. Para terminar, claro. E tenho visto passar bastantes corpos, para dizer a verdade. Basta esperar. Portanto, basta esperar. Agora, às vezes, acontecem também tragédias, interseções Pode ser um dos totalitárias em que eu, em vez de esperar à beira do rio, Passas no rio. vou numa És tu que vais no Rio. És vou numa tu. carrinha às 4 da manhã para qualquer sítio. Pode acontecer. E de repente estás no Rio, vês o sítio. Ou de barco Não, para agora vais Marrocos. no rio, acabou-se o rio. Ou de barco para Marrocos, como a Vou numa aventura, que carrinha, ia fugir para Marrocos. De repente, às 3 da manhã, dizem-me, olha, está na altura, vamos Eu embora. costumava sentar-me ali. Adiante. Luís Pedro Nunes. Não, mas deixa-me concluir sobre o Almirante pensei que já Gouveia e tinhas Melo. terminado. Aquilo que António José Seguro fez. António José Seguro é um homem, vou usar duas palavras que eu já usei com um socialista simpático, que é como é que ele se chama? Tem aquele nome, Delgado Alves, Pedro Delgado Alves. O Seguro é sempre também amoroso e educadíssimo. Não se compromete com grandes ideias, mas de repente percebeu que o Almirante Gouveia e Melo não era o candidato da extrema-direita e que, eventualmente, se ele for o candidato da esquerda, mesmo que os votos do PS não vão todos para ele, vão ser desviados para o Gouveia e Melo. E, portanto, começou a disparar sobre o almoço e a dizer, eu não almocei com ninguém. Ora, isto é o Seguro a ser agressivo, que é uma característica que não lhe conhecíamos, mas que lhe pode correr mal, porque aquele perfil dele, seguríssimo, aliás, é relativamente pacífico. O Dr. Marcos Mendes, no meio disto tudo, vai nadando nas suas águas. Não é o que ele faz bem, é também amoroso e educadíssimo, mas é um operador político. Eu acho que estes candidatos todos têm de reter. Eu depois vou falar de Ventura a propósito do Trump, da soberania nacional, porque o Ventura chegou à Espanha e disse uma coisa que é intolerável, que é pedir a prisão do primeiro-ministro espanhol. Então, mas ele é um soberanista. É soberanista. A soberania portuguesa é tão importante e vai a outro país pedir para prender o primeiro-ministro. Mas já lá volto por causa do Trump e quero apenas dizer que vão ser umas eleições animadas. Espero que civilizadas da parte destes candidatos. Não sei, o Ventura tem um playbook que muda muito conforme as Luís Pedro, circunstâncias. temos que avançar. E avançamos. Já vou depois falar do resto. Acho que é isto que nos dá o ganha-pão, porque há 4 meses as eleições estavam decididas. Imagina se vivesses na Suíça. Hein? Há 4 meses as Isso tem eleições uma vida política animadíssima. estavam decididas e era o Almirante ganhava. E neste momento está tudo em aberto. Aliás, eu fiquei surpreendido, que eu próprio não sabia, que já há 19 pré-candidatos
às eleições. Que é aquele senhor da educação? Desde o André Pestana até Mas já era a Angela. há quase um ano. A Angela Maria, que é life coach, ao Bruno Monteiro, Tens consciência que empresário. depois é preciso que recolher assinaturas, não é? Portanto, Mas estes são Estes são pré-candidatos. pré-candidatos. quando não é preciso recolher assinaturas. És pré-candidato? Não. Então cala-te. Por acaso, se calhar. Why not? Ao Emanuel Serra Moleirinho, chateado. ex-jogador de Pode ser, futebol. não importa. Ao Joaquim Espadeira, professor. Ao Hugo Gonçalo Loure Pires. Bom, 19. E não esqueçamos Joana Amaral Dias. Sim. Essa nunca Pilar. não está esquecida, certamente. Pilar Bom, da democracia. esta life coach defende a fundação do Quinto Império. Da democracia. Esta mania do Quinto Império. Bom, o Ventura veio baralhar. Aliás, eu agora espirrei. Se eu por acaso tenho alergia ao Ventura, estou feito. Tenho que sair de cena porque tanto se fala do Ventura. O Ventura está todo constantemente na televisão a queixar-se que não o deixam falar. É uma coisa incrível. Deve estar zangado com o Mourinho. Está constantemente Não, na o Mourinho televisão roubou-lhe a e luz. está constantemente a queixar-se que não o deixam falar. Nunca vi, não. Vê-se constantemente neste tipo de líderes. Bom, o André Ventura avançou porque havia dois perigos. Um é que com autárquicas e com presidenciais arriscava-se a desaparecer um pouco das televisões. Dois, o Almirante também se arriscava a ir buscar-lhe um pouco do eleitorado e, portanto, ele viu há pouco dizer que com o problema do estômago e mesmo com todos os problemas que ele tem, avançava sem medo. Enfim, um sacrifício, porque o homem que não é do sistema, acho que vai entrar na nona eleição deste... Uma coisa assim. Autárquicas, europeias, Já são duas as segundas presidenciais, legislativas. Não há mais sistema que um homem que já foi a estas eleições todas. Portanto, eu não conheço ninguém tão sistemático a ser do sistema. Portanto, ele agora, o inimigo dele é exatamente o Almirante, porque era o candidato dele, agora tem que convencer os seus eleitores que ele não é, o Almirante não é o candidato do Chega, portanto, arranjou como inimigo o Almirante, e o Almirante é que é do sistema, não percebo bem que o Almirante agora é que é do sistema, e ele, Ventura, é que é antissistema, ele está dentro da Assembleia da República todos os dias. Até quer presidir a conselhos de ministros, Exato. E Em agora Espanha também. Como se presidente. calhar, como presidente. Vê tudo bem. Extraordinário. Mas o que eu acho que vai aqui determinar, eu via Doutora Matias. a entrevista e o que eu tenho a dizer sobre a entrevista é que eu não decorei nada da entrevista. Portanto, De qual? não, da entrevista do Almirante. Foi uma pasmaceira que não... disse duas ou três coisas. Aliás, Não. o que disse... Vendemos não. a nacionalidade, Não, o que eu disse- mas depois sim. não vende, aos ricos vendemos mas a isso é nacionalidade. verdade. É verdade, é uma boa frase. Duas frases, É uma boa frase. Ou que já tinha votado PS e PSD, que também é de uma frase estudada que ele arranjou, porque agora Já que não tem o tinha dito Chega, isso, é do foi centro dizer e ali, tal. foi dizer ali que era do centro e tal. O que eu acho que vai ser determinante, e acho que há uma coisa interessante, é que com esta entrada do Ventura, atira o Almirante ali para a zona do centro, e se o PS tivesse juízo, o Seguro podia ter a hipótese de ir a uma segunda volta porque é um candidato da esquerda. Mas o PS, não, o PS recusa-se a apoiar o Seguro. Vai apoiar o Seguro, mas isso não muda nada. Mas Mas é apoiar outra coisa, é ter o Seguro, voto. não vota no Há gente Seguro. que não vai votar no vota no Seguro. Seguro. Claro. Eu quando pus os eleitores do PS que vão votar no Seguro, provavelmente vai haver mais. Eu conheço pouco. Eu acho que o Seguro, 500 pouco. se o PS votasse no Seguro, havia hipótese, Mas não é o PS, com é a o fragmentação que há à direita, havia hipótese do Seguro voltar ao Seguro e do Seguro ser Presidente da República, imagine-se. Mas não vão votar no Seguro, é uma coisa incrível. O que eu acho é que vai ser interessante e determinante os debates entre os candidatos. Nunca, acho que vai ser muito importante. Porque, de facto, é ali que se vão esclarecer as relações entre o Almirante e
o Marcos Mendes, enfim, acho que vão ser momentos muito importantes. De resto, efetivamente, neste momento, acho que temos umas eleições O maior completamente problema uma do incógnita Almirante era total gerir das o voto eleições. do Ventura. Pedro? Ora, isso agora já Ora, esse sou eu. problema não se põe. Acho muito bem que o Dr. Daniel Oliveira fique para o último. Então ele abriu na semana passada. Bom, é uma nota rápida, porque não é exatamente isso que eu quero falar. Eu vi as duas entrevistas, a do Gouveia Melo e do Seguro. Eu que não serei suspeito de... E o Seguro deu uma entrevista, olha, passou-me. Eu que não serei suspeito de apoiar, Eu vi, e não também sou, passou. não posso ser, por questões de princípio, nunca, Não reparei. não votaria no Almirante Gouveia Melo, mas ele deu uma boa entrevista. Eu também achei. E António José Seguro deu uma péssima entrevista. E eu não me quero alongar na análise das duas entrevistas porque me fiquei por um ponto que me deixou estupefacto. A dada altura, quem entrevistava o António José Seguro dizia, olha, dava posse a um governo do Chega. E o António José Seguro, sem hesitar, disse, bom, se ele ganhasse, dava-lhe posse. Sem qualquer outro tipo de comentário. O Gouveia Melo foi muito mais cuidadoso e teve muito mais posse de Estado, que é uma coisa que o António Seguro anda a vender e que, de facto, caiu. Disse, bom, eu preferia uma solução estável dentro do Parlamento. Logo, quem ganha não quer dizer que eu dê Aliás, posse a vai esse dizer que a governo. geringonça tinha sido E legítima. disse que a geringonça era absolutamente legítima porque permitia um governo estável. Quer dizer, isto é o candidato da esquerda, entre aspas, António José Seguro, e o Gouveia Melo, que é um homem sem experiência política, teve muito mais cuidado naquilo que disse do que António José Seguro. Em frente. Porque, de facto, já avaliei... E mais, ele disse de uma forma não estudada. Disse Exatamente. espontaneamente. O vazio... Ou bem estudado. O vazio que Não, foi, o que estava estudado, ele o diz vazio mal. que foi António José Seguro e o vazio que neste momento é a esquerda, enfim, o centro-esquerda português, é absolutamente assustador. Assustador. Mas é por aí, é o susto que isto, mais do que o susto, o que isto quer dizer em relação aos partidos centrais no sistema e que fizeram a democracia portuguesa e que são os responsáveis, quer se queira, quer não queira, aos 50 melhores anos da nossa história, recente e remota. Ao contrário que diz o Sr. Ventura, os últimos 50 anos foram os melhores, provavelmente sempre, da nossa história, em desenvolvimento económico, em bem-estar das populações, em tudo. Exato. E foi o PS, é verdade. Era bom que alguém... Era bem que alguém dissesse. É bom que alguém comece a dizer Que alguém isso. disse. Bom, mas É bom que alguém comece a dizer isso, porque eu ando a dizer isso. há aqui três pessoas que me mandam constantemente a falar sobre os 50 anos de corrupção. Aconteceu-me nas escolas, ir falar, as escolas e os miúdos já têm esse disco. Mas ninguém se lembra de dizer isso. Três, também. eu acho que o sistema político-partidário está sobre a maior ameaça de sempre. E há 3 terremotos que aconteceram na nossa sociedade e que vão ter, na minha opinião, infelizmente, vão... Não é provavelmente são mesmo. Os últimos 50 anos são... Não. Provavelmente, eu estou a dizer, os 3 terremotos É provavelmente outra coisa. vão implodir o nosso sistema político-partidário. Eu recordo, começo pelo primeiro, são rápidos. O primeiro é teres um partido que, segundo a minha opinião, é não democrático, defende coisas não democráticas, que ameaça pessoas, enfim, que é o Chega, que é o segundo partido português. E quanto a isso, não há dúvida. Parlamentar português. E quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Portanto, isso pode ajudar a nomear juízes do Tribunal Constitucional, entidades reguladoras. Isto foi o primeiro terremoto que abalou os alicerces dos 2 partidos principais. Não foi só do Partido Socialista. Pelo contrário. O segundo terremoto que vai acontecer, esse acontece de certeza, vão ser as eleições autárquicas. Porque o Chega vai eleger câmaras, vereadores, freguesia e vai fazer assembleias de freguesia e juntas de freguesia e vai alargar aquilo que é fundamental, que é criar uma rede de clientes. Claro. Vai conseguir tornar-se um partido consolidado dentro do sistema. Claro, o Luís Pedro tem toda a razão. Que nenhum dos partidos que não foi fundador da democracia, portanto, dos 4 fundadores, certo, alguma vez conseguiu. O Partido Comunista Português teve durante uns tempos... Não estás a dizer, eu estou a dizer, tirando os 4 partidos fundadores da democracia portuguesa... Nem o CDS. O CDS conseguiu, tinha câmaras, tinha... O CDS nunca teve o peso conseguiu, que vai Bloco ter não o Chega conseguiu. agora. O terceiro terremoto, que pode acontecer, e é muito possível que aconteça, é o que vai acontecer nas presidenciais. Tu repara, desde o general Ramalhianes, que todos os presidentes da República, todos, foram ou presidentes do partido, do PS ou do PSD,
ou foram figuras muito relevantes. Por acaso foram todos presidentes ou secretários-gerais dos partidos. Todos. E vieram dos partidos e eram figuras que alargavam para fora dos seus próprios partidos, todos eles. O que nós vamos ter é uma possibilidade de nem sequer, à segunda volta, irem pessoas representativas desses partidos. Estás a pensar numa segunda volta com o Não, eu estou a Almirante? pensar que há essa possibilidade. Sim. E uma possibilidade Almirante, ainda Ventura. maior Sim. de o Presidente da República não vir desses partidos. Diz-me assim, bom, isso não tem problema nenhum. E em tese não. Mas o que isto representa na deterioração, tanto do PS como do PSD, Simbolicamente, que assim. que está acelerada, não só por aquilo que eu disse, mas também por uma coisa muito importante, que foi a deterioração das máquinas, que isso é responsabilidade deles, vai fazer com Está que... um fechamento que os partidos fizeram. Claro, a deterioração. Os O que partidos, pode... até vir o que Ventura, já estavam a caminhar para Claro, isto. É um o que bocadinho- quer dizer... Vou terminar, é rápido. Inevitável O que que as pessoas militam quer mesmo. dizer que estes Clientela. partidos estão-se a deteriorar e nós podemos, a breve trecho, não é amanhã, não é daqui a uns anos, a breve trecho, ter uma situação muito parecida com a italiana e muito parecida com a francesa. E isso não vai ser bem para melhor. E para terminar, só acaba um bocadinho, como disse, o centro-esquerda ter-se demitido destas eleições é gravíssimo para todo o sistema. Não é para quem quer votar, é gravíssimo para todo o sistema. E nenhum dos candidatos, nem André Ventura, para tu veres como isto está, nenhum dos candidatos consegue atingir o pleno de onde vem. Nem Marques Mendes terá os votos do PSD, nem António José Seguro menos do PS, e provavelmente Ventura não vai ter os 23% do Chega. Portanto, Bem. temos umas eleições abertas Mas, ficar, que não é nada... mas se for à não é nada segunda assim. volta é uma Daniel. vitória colossal para ele. Não, claro. Daniel. A vitória para André Ventura, desculpa, Daniel. É ir à A segunda Ventura volta. para a vitória é a segunda volta. E mais, A Ventura para a ele vitória. não está cá para ser presidente ou para Ele não concorrer às quer ser eleições. presidente, é Ele isso. quer consolidar Ir à o seu segunda partido e polarizar entre ele e os outros. Daniel. Desculpa. Boa noite. Boa noite. É verdade. Bem-vindo ao meu Bem-vindo. mundo. Gouveia Melo. Bem-vindo ao meu mundo. Gouveia Melo, bem-vindo ao vosso mundo todo, porque já cá estamos todos há bastante tempo. São todos vítimas, já viste? Gouveia Melo colocou-se, quando se lançou na campanha, estranhamente, achei eu, colocou-se à direita, por todas as pessoas que escolheu para estar à sua volta, e até pelo discurso que fez, e, portanto, neste momento, veremos como é que evolui. Temos 4 candidatos colocados à direita, 3 com possibilidades de ir à segunda volta e uma incapacidade, como o Pedro referiu, de a esquerda conseguir, haver um candidato de esquerda que consiga pelo menos uma parte significativa dos votos já de um Partido Socialista já muitíssimo minguado. Exatamente. Sendo que com esta dispersão à direita não era difícil a esquerda lutar por uma segunda volta. E para ir à segunda volta. E depois, aí muita coisa pode acontecer. O último candidato que avançou foi André Ventura, portanto vou concentrar-me um pouco mais nele. André Ventura não podia deixar o seu eleitorado à solta. Não podia apoiar Gouveia Melo depois de Gouveia Melo ter enjeitado esse seu apoio, e Gouveia Melo tinha que enjeitar esse apoio, senão iria ter dificuldades em sacar votos no centro. E a queda de Gouveia Melo nas sondagens também abriu espaço para André Ventura correr um risco que eu acho que é um risco calculado, mesmo que ele não tenha um grande resultado. Eu acho que ele nem corre risco nenhum. Ele pode ter um resultado inferior. Ele pode ter um resultado inferior ao do Chega, não é? Não desaparece. Só Não. ganha. Fica ali pode no meio ganhar. do debate. É evidente que, ao contrário disso do que algumas pessoas dizem, eu acho que, evidentemente, esta candidatura prejudica Gouveia Melo. Do que se fosse uma candidatura, por exemplo, do espaço do Chega de outra pessoa que não o André Ventura. Se estiver Menos polarizado entre os dois, Não, mas é que não está beneficia. polarizado, não vai estar polarizado entre os dois. Não? Com estas sondagens, polarizado. Não, estou a falar no debate. Se temos 4 candidatos, mas é... Ele está a falar da segunda volta. Na segunda volta logo se verá. Na segunda volta, se André Ventura for à segunda volta, perde sempre. Porque ele sabe. tem um grau Agora, de... a questão é como perde. Não é ele, tem um questão grau é de como rejeição perde. muito alto. questão é como perde. Concorre, Só se ele... estivesse abaixo de 23% Até é que isso seria uma seguro, derrota. até seguro vence André Ventura à segunda volta. Portanto, eu acho que prejudica.
Porque Gouveia Melo iria buscar também, e vai buscar também, um voto contra o sistema. Ou seja, há um voto em Gouveia Melo que tem a ver com o facto dele não ser dos partidos, etc, etc. Que até pode ser que não é mais, bem um voto agora o só Ventura centrista, que ainda vamos ver que tipo de voto. Agora, André Ventura, o ideal para o Chega era ter um candidato forte no seu espaço político que não fosse André Ventura, só que André Ventura só tem André Ventura. E André Ventura só tem André Ventura, como acontece em todos os partidos que têm o culto do líder. Até estarem próximos do poder e os oportunistas virem todos a correr, e vêm, E lá irão. e lá irão, até esse momento só os medíocres aceitam estar numa posição de tal subalternidade, numa força que se tem que endeusar o líder. Portanto, só mesmo quem não tem outra hipótese, quando depois o líder começa a chegar lá, é que os outros lá engolem o sapo. Só que há uma coisa que nós não devemos ignorar, e eu vou ser mais rápido para podermos ir ao segundo tema. André Ventura vai ter a vida muito facilitada. E quem tenha dúvidas disso acompanhou as televisões esta semana na manifestação dos imigrantes. Em que André Ventura, que não pode, como não pode estar fora do palco, salta para o palco dos outros, vai para o dele e depois salta para o palco dos outros, vai às manifestações dele e dos outros para ser... Lá foi de incêndios e foi para a manifestação. E lá foi a correr, para ser vaiado, para ser... gostava mesmo que alguém lhe tivesse dado um tabefe, uma coisa assim do género. Atacado. Foi provocar e não sei... Não, ele foi atacar. Ele foi... Não, ele disse que foi atacado. Não, mas ele foi atacar. Foi uma manifestação. Pessoas que insultou, que tinha acabado, aliás, de fazer um vídeo a insultar aquelas pessoas, foi para lá para uma manifestação que não era a sua. Pronto, ou seja, ele toma conta do palco dos outros. Isso até, Claro. ok, ele tomou o palco, seria a notícia. Qual era a grande novidade daquele dia? Era uma manifestação de imigrantes. Não é uma coisa muito habitual. Uma manifestação com milhares de imigrantes é a notícia. É o cão que mordeu o homem. O que é que as televisões fizeram? Destacaram todas. O homem que está todos os dias nos estúdios das televisões. A notícia não foi os imigrantes que não têm espaço no espaço mediático, que não se costumam manifestar, como seria normal, em qualquer critério jornalístico. A notícia era essa, foi André Ventura mais uma vez, pela quinta vez provavelmente naquele dia, pela 100ª vez naquela semana. Porquê? Porque há uma espécie de acordo tácito entre as televisões e André Ventura. André Ventura dá às televisões audiências e as televisões dão votos ao André Ventura. Não são as redes sociais que vão levar André Ventura ao poder. É o jornalismo que desistiu de ser jornalismo e trata de audiências. E assim destruirá a democracia, porque André Ventura sabe muito bem o que fazer. É saltar para todos os palcos, sempre que uma coisa acontecer, que a notícia será ele. E muito rapidamente, vamos para o nosso segundo tema. Trump na Europa esta semana. Luís Pedro Nunes, a Grã-Bretanha conseguiu aquilo que a Europa não sabe fazer? Receber Trump como ele quer? Sobre isso tenho um pouco... Acho que a monarquia inglesa e o rei Carlos prestaram uma subserviência degradante. Acho que, de facto, a monarquia se serve para aquilo. Enfim, acho que se percebe como é que Trump gosta de ser servido e ser... eu não quero utilizar a expressão inglesa, mas enfim... mas é assim que Trump gosta de ser convencido e tratado também ele próprio como um rei para depois responder com tarifas mais baixas, que é o que ele tem para dar às pessoas que o recebem com tapetes vermelhos e de cócoras. Mas isso é o que me interessa menos. O que me interessa é o facto de, na semana passada, eu disse que aquele episódio podia ser o episódio da morte do, chamam-lhe o influencer, enfim, da direita conservadora, que era o Charlie Kirk, poderia ter sido um momento de viragem na política americana e aparentemente está a ser, porque deu um poder aos defensores do free speech, da liberdade de expressão, que neste momento criaram uma onda de cultura de cancelamento de direita que nunca se imaginou ver nos Estados Unidos. Para quem não gostava da cultura do cancelamento. Os defensores da liberdade de expressão neste momento estão com uma fúria de calar toda
toda a voz que se levante. Aqui em Portugal andam muito caladinhos. Que se levante contra o trumpismo, a direita conservadora, tudo tudo choca, tudo escandaliza. Ontem foi o humorista, apresentador de talk show Jimmy Kimmel. Eu gostava que visse o trecho, porque o trecho não ataca ou não goza com Nem é sobre ele. Com ele. É sobre com o Trump. É com o Trump. Ele É com- goza Claro. com Trump. E nós, neste momento, começamos a ter a noção perfeita de que nos Estados Unidos, para além das instituições democráticas que estão a ser desmanteladas, ver o que está a acontecer com o Departamento de Saúde e o Robert Kennedy Jr. e o CDC, o Departamento das Vacinas e a investigação do cancro e tudo o que está a acontecer. Mas basta ver o que está a acontecer neste momento, nos últimos dias, em relação à liberdade de expressão. O que estão a fazer ao New York Times, a tentar 15 mil pressionar milhões. com um processo de 15 mil milhões porque as notícias não foram positivas em relação ao Trump. De uma forma, Repara que é para aí o sexto processo. é uma forma de pressão, porque de facto a possibilidade daquele processo ir para a frente. O Colbert, que já tinha acontecido, o absurdo, o que aconteceu com um jornalista australiano que fez uma pergunta ao Trump sobre os seus negócios. Mas espera, ele disse que jornalista era aquele, ele disse que era australiano, ele disse que aquilo era muito mal para o país dele. E que ele ia falar com o porque o primeiro-ministro dele vinha visitá-lo e que ele estava a prejudicar a Austrália. O que é que aconteceu? Aquela cadeia da australiana, que é a Australian Broadcast ABC. Chama-se ABC. É também a Corporation, ABC. não foi acreditada para a visita, não recebeu acreditação agora para a visita do Trump Ou ao contrário. a Londres. Não teve acreditação agora ok. para Buckingham. Não Sim, pôde sim, ir sim. à Não teve conferência. acreditação já como percebi. represália. Portanto, os paladinos máximos da liberdade de expressão neste momento transformaram-se nos maiores censores. E isso está a repercutir-se no mundo inteiro, não é só nos Estados Unidos. Portanto, meus amigos, como é que é? Onde é que vocês estão? Onde é que está a vossa liberdade? Quando é que está a vossa força da defesa da liberdade de expressão? Nem sequer vou falar dos democratas e da incapacidade deles de fazer o que quer que seja. Estão completamente mortos os democratas. Daniel. Devo começar por dizer que o assassinato de Charlie Kirk, como qualquer forma de violência política, é um ataque à democracia. Todas as formas de violência política são um ataque à democracia, mesmo que seja contra inimigos da democracia. E, para além de, evidentemente... A democracia é para resolver esses conflitos sem violência. Sem violência. E, para além de, evidentemente, uma vida ser uma vida e, portanto, independentemente das opiniões da pessoa em causa. Agora, Charlie Kirk não é Charlie Kirk é uma vítima, não é um herói. Uma vítima e um herói não são a mesma coisa. E também não é um conservador, como eu ouço repetidamente dizer. Charlie Kirk defendeu que os negros estavam melhor quando eram escravos. Defendeu execuções televisionadas com patrocínios empresariais passadas na televisão e que as crianças pudessem ver. Defendeu que as crianças mortas nas escolas em tiroteios eram um preço que se tinha que pagar pela liberdade e defendeu, por exemplo, a pena de morte para alguns opositores de Donald Trump. Portanto, Charlie Kirk não era, eu tenho respeito pelos conservadores, não era um conservador. Deveria morrer por causa das suas ideias? Não. Agora, as suas ideias não passam a ser branqueadas porque ele morreu. As duas coisas estão separadas. Dito isto, o Pedro disse isto a semana passada, 76% das vítimas mortais de extremismo nos Estados Unidos na última década foram vítimas de movimentos extremistas ou pessoas extremistas de extrema-direita. E se fosse para a década anterior, ainda pior. 70-10%. Houve políticos importantes nos Estados Unidos mortos há semanas. Sim. Não mereceram 10% da atenção, nem 5%, nem 1% da atenção que esta está a ter. Porquê? Porque quem controla as redes controla as emoções e quem controla as emoções controla a reação política. E esta reação política é muito construída
nas redes sociais e depois passa para a comunicação social. Donald Trump vê evidentemente isto como uma oportunidade. Como a oportunidade. Não é como uma oportunidade, é como a oportunidade. Começou a caça, J.D. Vance já veio dizer para as pessoas denunciarem, fazerem denúncias para os empregadores despedirem. A ABC, pronto, Jimmy Kimmel foi despedido. Ele, como aqui foi dito, ele não falou sequer do Charlie Kirk. Ele gozou com o luto do Trump. Ele gozou com o falso luto do Trump, sim. Há sites para denunciar pessoas que tenham dito coisas menos agradáveis para poderem ser despedidas. Li hoje um comunicado da Associação dos Professores Universitários dos Estados Unidos a dar uma espécie de guião de como é que eles não devem tomar posições públicas para não correrem riscos. A liberdade de expressão irrestrita que a extrema-direita fingiu defender durante os últimos 20 anos, todos nós sempre soubemos que era assim que acabava. Acaba no dia em que são eles que mandam. É sempre assim, aliás, sempre foi assim. Eu tive esta semana, anteontem, estive no Museu do Nacional-Socialismo, em Munique, e fiquei, devo dizer que saí de lá, eu sairia sempre mal disposto, mas especialmente mal disposto pela evidência de que a história não se repete, mas rima. E está a rimar imenso. Sobretudo quando se compara o período da ascensão do nazismo. A demissão, a complacência. E é evidente que estes movimentos procuram o seu Reichstag, o seu incêndio do Reichstag. Seja provocado pelos próprios, seja provocado por outros. Mas o momento que justifique o clique que permita avançar e destruir tudo o que está à frente. Eu vou terminar. Esta é uma estratégia de sempre, que é, primeiro espalha-se o ódio e a violência, depois, no meio do bebedeira do ódio e da violência, instalada na sociedade, impõe-se a ordem. Sempre foi assim. E eu acho que estamos a entrar na segunda fase. Estamos mesmo a começar a entrar na segunda fase. E esta é uma fase em que os democratas têm que decidir se querem ser como os Estados Unidos ou como o Brasil. Uma das razões porque as pessoas desrespeitam cada vez mais a democracia é porque ela dá uma imagem de fraqueza, não dá uma imagem de força. Não se dá o respeito. Uma das razões porque gostam cada vez mais destas figuras é porque elas dão uma imagem de força. E os democratas têm que passar também para a fase seguinte. E é mostrar força. Mostrar força. Travar e, se for preciso, usar mão de ferro para defender a democracia, usar mão de ferro para defender a democracia. Mas isso não está nada na moda nos tempos que correm. Pois, para mas uma é que certa está bastante na moda. Os democratas está bastante na moda. Mas os democratas já o fizeram no passado, noutras circunstâncias. Sim, no passado. Noutras circunstâncias. Têm que o fazer Não agora. estão lá. Não, e não é só regular as redes. Não estão lá. Como vemos no Brasil, é possível. É Extremados. possível, é uma escolha. É uma opção, não é uma inevitabilidade. Bom, vou começar pelo Reino Unido. O Reino Unido foi, durante décadas, o exemplo da liberdade de expressão, soberania nacional, apesar de ser uma antiquíssima monarquia, etc. E, portanto, assistir a esta festa em que Starmer, Partido Trabalhista, teve que vender a monarquia, foi isso que aconteceu, a troco de 150 mil milhões de investimento americano. O Trump foi lá comprar o Reino Unido, ainda por cima é um sítio onde se fala inglês, e ele tem negócios na Escócia. É um país onde não lhe interessa ter grandes entraves. E aquilo que aconteceu foi o que todos vimos. É o estado em que está a Europa. A Europa teve o seu grande momento de humilhação com a NATO e com o Call Me Daddy. E, aliás, o Trump disse numa daquelas conversas com jornalistas que na Europa os líderes europeus lhe chamavam o Presidente da Europa. Não é muito diferente. Está numa conferência de imprensa onde ele disse: gente amiga, chamam-me o Presidente da Europa. O Macron chamou-lhe até outro nome mais terno, mais afável. E agora a orgulhosa Inglaterra, não tanto o Reino Unido, vergou o joelho à monarquia trumpista. Aconteceu outra coisa antes, uma gigantesca manifestação de extrema-direita
que eu pela primeira vez tive essa sensação de que estava em Weimar nos anos 30. Eu achei aquilo assustador. É porque estava a dizer A Inglaterra achei particularmente assustador. Eu não sou de uma... E nunca tinha assistido àquilo. Os anos todos em Londres, nunca vi nada de semelhante àquilo. E, sobretudo, a intervenção de Elon Musk. É inacreditável. Uma intervenção. Como é que pode Os grandes voltar a entrar sequer no os Reino Unido grandes depois de dizer defensores aquilo? da soberania nacional, não é? Farage, o grande Farage, que aliás o Musk também já insultou por considerá-lo provavelmente demasiado à esquerda. Porque estes partidos já estão a tender para o extremo. Reparem, o Farage é considerado, como a Le Pen em França, demasiado moderado. Já estamos num estádio, a entrar Farage, num estádio como não apoia o seguinte. Tommy Robinson, Bom, já é um... que ninguém sabia quem era até há pouco tempo. Uma criatura execrável. E, portanto, de repente, o Musk entra com um discurso... o discurso que nem no tempo do apartheid na África do Sul, sobre a violência e sobre de interferência, já o tinha feito na Alemanha. Ou seja, quando nós começamos a tolerar isto e o jornalismo começa a reportar isto e a achar que isto é uma notícia, sem mais, caímos na armadilha. Isso está a acontecer. O Ventura foi à Espanha, àquela Assembleia de extrema-direita e de fascistas, exigir... Isto nunca aconteceu. Nem o próprio Trump nunca chegou a um país estrangeiro e exigiu a prisão do primeiro-ministro, a dizer temos, plural majestático, que meter o primeiro-ministro espanhol na prisão. Isto passou. E apoiar a caça aos imigrantes em Múrcia. Isto passou, sim, mas houve. A caça aos imigrantes é a lira dele, certo? Isso nós já sabemos. É aí que ele tem congregado os votos. Isto é outra coisa. Isto é outra coisa completamente diferente. Num regime como ele porque defende, ele já é não voltava, candidato já não à saía de presidência Espanha. da República Portuguesa. É isto que eu quero avisar os portugueses. Este homem quer ser presidente da República, ele já disse hoje na entrevista ou não, eu não vou ser o presidente de todos os portugueses, e mais, começou a ameaçar toda a gente. Foi o que disse o Trump E a depois do dizer, assassinato. o Isaltino devia estar na prisão, e o não sei o quê devia estar na prisão, o Almirante devia, tudo corrupto, são todos corruptos. Felizmente, E, portanto, o partido dele é tudo gente séria. é tudo gente séria. Mas isso também não vale a pena perdermos tempo com isso. O que vale a pena pensar, há um lado institucional nas democracias, mas também há um lado institucional mesmo na extrema-direita. A extrema-direita, ao longo destes anos, teve sempre... Isto já não é o lado institucional, também já não é o conservadorismo. A Le Pen tinha um lado já não é. institucional. Não, mas a Le Pen não faria isto. A Le Pen não iria à Espanha dizer temos que meter... E, portanto, quando nós entregamos a maltrapilhos da política, é disto que estamos a falar. É isso que é o Trump. O Trump era um tipo que se fartava de ir aos talk shows, ao Jimmy Kimmel. Há uma interação absolutamente perigosa e negativa entre a massa da mob, espicaçada nas suas ansiedades, nas suas infelicidades, por estes líderes. E estes líderes vão se transformando e ficando cada vez mais violentos, aconteceu com o Musk, quanto mais poder têm. Isto é extraordinariamente perigoso. E se as pessoas não percebem quão perigoso é ter, estes candidatos não são antissistema. Atenção, são o mais sistema possível. Aquilo que o Trump fez foi aquilo que fazem os vírus. Um sistema com luva de boxe. Ele apoderou-se do sistema. E apoderou-se do sistema porque na América, e isso foi a obsessão dos mídias americanos desde 2016, desde que se começou a ver que o Trump já não era o Trump que toda a gente conhecia, a obsessão com o Trump, sobretudo das cadeias de televisão, acabou que agora o Trump foi atrás deles. Bom, eu não me lembro, nos anos de minha vida, enfim, dos anos úteis, de sentir que a democracia... de poucos, de utilidade. Desculpa. Mas não me lembro de sentir que a democracia estava tão ameaçada como está nesta altura. E à velocidade a que está acontecendo. Não, e sobretudo tão rapidamente. Então, não, a minha questão é, eu ia começar por aí. Eu sempre achei que este segundo mandato de Trump ia ser um mandato onde Trump ia apostar em converter, em transformar os Estados Unidos numa autocracia, ou para dizer de uma maneira que as pessoas melhor percebam, numa ditadura. Detesto esta expressão, que as pessoas melhor percebam, porque as pessoas não são parvas. E o que está a acontecer neste momento é a instauração de uma ditadura
nos Estados É um Unidos. PREC? E o Daniel falou do episódio Charlie Kirk, do assassinato, desse vil assassinato, e o que acontece muitas vezes na história, eu já aqui o disse a semana passada, é que basta uma borboletinha, basta um acontecimento. E normalmente esses acontecimentos são aproveitados por quem quer instaurar a ditadura para mostrar aquilo que é o clássico. Eu sou o homem forte, eu vou acabar com a baderna, como dizem os brasileiros, e vou instaurar um sistema de respeito. Mas o que é chocante, ainda estava a pensar nisso, também li um artigo muito interessante de um pensador americano, que agora me fugiu, é a ver os sinais. Eu até fui, ponto. Repara, Trump fez exatamente o oposto perante o assassinato do Kirk do que fez Bush, ou Obama, Bill Clinton. Na altura em que ele é assassinado, quando houve assassinatos, o que é que os presidentes faziam? Apelavam à união do país. Trump mandou bugiar, já não me lembro da expressão, a união que se lixe. Que se lixe. Portanto, e ele identificou perfeitamente os bons e os maus. A Melissa, que ele há pouco, ainda hoje, disse que nem sabia o que é que se estava a falar, uma política que foi assassinada há um ano, ele nem sabia quem era. O primeiro sinal é dividir os bons e os maus. O segundo é os delitos de opinião. Não é só jornalistas, antes fosse não, já era suficientemente mau, há delitos de opinião no funcionalismo público americano. As pessoas estão a ser despedidas. Os académicos, por exemplo. No Pedro, académico. mas já antes disso, o ICE converteu-se numa milícia privada de terror. Exatamente. E a Europa? Ninguém na Europa ousou dizer nada. Clara, mas O que é o ICE? Clara, Sim. mas há uma coisa. O ICE é uma milícia como havia na Alemanha. Mas Clara, Exatamente. mas repara uma coisa. A E questão, ninguém disse eu nada. estou- Acha-se isto normal? Eu não estou a analisar porque eu concordo com tudo do que a Europa está a fazer. O meu problema é neste Concordas momento. com o que a Europa claro está a que fazer? sim. Não, concordo pelo com contrário. Concordas com o que eu digo? Pelo Claro. contrário, pelo contrário, tudo o que está a passar na Europa, claro que me preocupa esta fraqueza e eu estou como o Daniel, isto não é a altura de meias Covardia. tintas. Isto não é a altura de meias tintas, é a altura de... Mas eu ia fazer um elenco. Depois temos imposições de regras a empresas privadas. Os advogados e as grandes empresas estão neste momento sob o jugo do Trump. A Intel foi forçada a vender 10% para que o Estado americano possa controlar. O Estado tem uma comissão. Claro, além dos... Depois, controle da imprensa. O controle da imprensa neste momento é uma coisa, e das faculdades é uma coisa assustadora. Porque não só estão a ser subjugadas, esta história sobre o New York Times vai ter um resultado absolutamente terrível, como são todos os jornais, a própria autocensura que existe no princípio das ditaduras. É que depois, o que vamos fazer é que eles destroem a nossa operação. Portanto, mais vale ter um bocadinho do que ter a operação toda destruída. Controle do Supremo Tribunal de Justiça americano. Tudo o que lá vai. Mas foi por cai. aí que ele começou. Claro. Tentativa do controle do Banco Central. Tentativa de controle do Banco Central. Que obteceu. Baixou as tarifas. Medidas económicas como arma de repressão. Eu estou a elencar estas medidas para chegar a uma conclusão. E não vais falar do alligator. Mexidas em cadernos eleitorais. Ou seja, artificialmente Construir os counties. está-se a construir de forma a que as eleições que sejam um Mais bocadinho uma fáceis de treta. ganhar para eles. As midterms, que anda toda a gente a encher a boca com as midterms, ele não vai estar nem preocupado com as midterms, que ele vai conseguir fazer as coisas de outra maneira. E depois a história do mártir. O mártir é essencial para esta política. Tudo isto que eu disse, e que eu acho que está a converter os Estados Unidos numa ditadura, a uma velocidade como eu nunca imaginei, Vai chegar cá tudo à Europa. vai chegar Já chegou. tudo. Não, o que eu estou a dizer era a conclusão. Isto vai chegar à Europa. E já existiu, porque o Daniel falou nos anos 30. Tudo isto que eu disse, tudo isto que eu disse, aconteceu já. E há outra coisa que nós nos convencemos, enchemos a boca, achamos as instituições democráticas não vão deixar que aconteça. As instituições democráticas fazem-se durante muito tempo, mas destroem-se em 2 segundos, porque as instituições são feitas de homens. Os checks and balances do sistema americano E trans. estão a falhar, Pedro.
Os checks and balances. Já não há Já não Checks and existem os checks and balances. balances. Já Já não não há existem. checks and Mas balances. e temos temos que a ir quinta embora. coluna. E temos a quinta Mas coluna. olha, deixa-me só dizer uma coisa. O Biden, Já eu li acabamos. uma notícia repugnante esta semana. O Biden estava a morrer, morto mártir, muito responsável por tudo o que se passou. A Kamala escreveu, aliás, agora um livro em que também ataca o Biden. Os democratas estão todos a pega uns com os outros. Mas Temos que então, fechar, mesmo claro, a isso. morrer e com os 35 cancros que ele tem, desculpem a violência, anda a vender discursos às empresas americanas. Sim. Então, o New York Times dizia que ninguém o quer contratar. Quer dizer, já não está senil, pelos vistos. Fechar. Porque, enfim, a situação é o que é e neste momento contratar o Biden é perigoso. Ou seja, Muito bem. epá, toda a gente quer ganhar, make a buck, é a América. Ganhar a vidinha. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Já sabe, estamos sempre disponíveis em podcast e também na app da SIG Notícias.